Hoje a Vasco TV está lançando o quadro É Ele Ali, que vai mostrar os torcedores que estão viralizando nas redes sociais. E para começar, viemos conhecer o Geraldão e a Ritinha, sogro e nora que estão bombando na internet. Vamos conhecer, entender um pouco mais sobre a relação entre esses dois e saber também como que eles viraram esse sucesso, né, gente? Vem comigo! Chegamos aqui então na casa do seu Geraldão, hein? Vamos ver. Oi, tudo bem? Ritinha aqui recebendo a gente. Obrigada, vamos entrar então. Bora que o Geraldão tá aí esperando. Melhor com a sua presença. Prazer, Débora. Jogando. 1, 2, 3 e vai. 1, 2, 3 e... Quem ganhou? Ah, a gente ganhou você, pô. A gente botou tesoura, papel. É, tu botou papel, cara. Papel onde, pô? Não era papel, não? O que é isso aí? Isso é lona, pô. Ah, lona. Foi exatamente meu filho que foi o ponto, né, pô? Eu não conhecia ela, não sabia nem quem era ela, pô. Teu filho que apresentou a gente, né? Meu filho é danado, pô. Então, a gente... oficialmente a gente se casou em 2013, né? Então eu já sou a nora preferida do Geraldão desde 2013. E a gente foi se tornando mais próximos cada vez mais por conta da doença, né? Do Alzheimer. Mas a gente já tinha uma relação super boa. E aí ele foi ficando cada vez mais velhinho, cada vez perdendo o filtro, falando as bobagens dele. Não, eu não falo bobagem. Pô. Não fala, não? Não. Só um pouquinho. As bobagens. É. De vez em quando sai umazinha, pô. Então, o Geraldão, em 2015, ele foi assaltado na porta de casa. E aí a gente começou a ficar muito preocupado, né? Dele, tipo assim, tá avisado, é um senhor sozinho, morando numa casa. E ele tinha parado recentemente de trabalhar. Então foi, tipo, tudo ao mesmo tempo. Então, ele se aposentou, teve esse trauma do assalto. E aí a gente falou, não, ó, vamos morar perto, porque a gente consegue, né, ter um controle melhor sobre você, a gente consegue estar ali junto, e aí você vem morar perto da gente. E aí trouxemos ele pra cá, pra ver apartamentos e tal. E aí levamos ele pra ver 3 apartamentos. No dia seguinte, a gente conversando com ele, aí, Geraldo, o que você achou dos apartamentos, qual que você gostou mais? Ele não lembrava de mais nada. Que apartamento? Eu fui ver apartamento aonde, quando, com quem, não lembrava de mais nada. E assim, é algo que você não esquece, né? Não é algo tão banal assim como, tipo, será que eu tomei meu remédio? Não é. E aí a gente começou a ficar com um sinal de alerta ligado, né? E aí logo depois a gente viajou, e todo mundo junto, né? A gente foi lá para Orlando, e aí foi uma viagem super legal de família. Quando a gente voltou, já tinha o resultado de alguns exames dele. E aí quando chegaram os resultados, já tinha um indício da doença. Só que o Alzheimer é uma doença que você não tem um diagnóstico assim. Fez um exame, deu positivo. Você vai fazendo a junção de vários exames diferentes e aí você tem a tendência de é ou não é. E a médica ficou na dúvida. Olha, por esses exames aqui parece que sim, mas quando eu entrevisto ele, faço aqui a clínica dele, parece que não. Porque ele sempre foi assim, desse jeito. Você pergunta, ele responde. Você pergunta, ele responde. Então, ele, clinicamente, ele não parece ter a doença. E aí, a gente ficou nessa dúvida, é ou não é, mas a gente já começou o tratamento nessa época, acreditando ser. E aí, continuamos o acompanhamento com os exames e tudo mais. E aí, quando a gente fazia os exames de imagem e fazia a comparação, a gente via a perda dos neurônios. A gente via aquele retrocesso do cérebro dele. E aí foi ficando cada vez mais evidente que era realmente o Alzheimer. Agora o Vasco foi em 58 mesmo? Foi. 58 mesmo. Tu tinha 14 anos. Bellini, bobo. Eu era fãzão do Bellini, pô. O Orlando também é um zagueiraço. Barbosa, Paulinho, Bellini, Orlando e Coronel. Ó. Não. Este Valdemar, Sabará, Dele e Pinga.
Não esqueço essa escalação, pô. Pô. Isso. Eu não sei, elas que cuidam disso, eu não sei nada. Ela tá ganhando dinheiro, você não sabe. Como é que é? Ó, vocês estão bombando na internet, ganhando muito dinheiro, não tá chegando nada aqui pro senhor, não? Nem tem um centavo. Como é que é isso aí? Porra, aí, eu vou te enfiar. Pô. Só porque eu comprei uma roupa nova aqui, a blusinha do Vasco, que é oficial. Não, tem mais coisa aí, pô. Comprei uma sandália nova. E o carro novo, o senhor não viu, não? É? Carro novo? Chegou ontem. Ah, Blindado. Tá de sacanagem. Então eu vou ser preso. Ó, tá tudo no teu nome, o senhor não sabe. Não sei, pô. O imposto de renda, quando vier, eu tô ferrado. Pô. E ele começou a ficar muito quietinho, não falava muito, ficava no mundo dele. Quando a gente conseguiu acertar toda a medicação, a dosagem, ele começou a ficar de novo disposto, falante, interagindo. E aí ele começou a soltar várias pérolas, assim, né? O filtro, que já era pouco, acabou totalmente. E aí essa inibição, né, regularizou por causa do antidepressivo. E aí ele começava a soltar várias pérolas assim, super engraçadas em casa, na academia e tal. Aí eu comecei a gravar. Porque às vezes eu achava que eu era maluca, né? Porque ele tem essas coisas. Aí você fala um negócio pra ele, aí ele fala, não gosto disso, não quero isso. Passa 10 minutos, ele... Ritinha, pega lá um iogurte pra mim, por exemplo. O que ele acabou de falar que ele não gostava, ele fala, tá maluca? Claro que eu falei que eu gosto, eu quero agora e tal. Eu falava, gente, não é possível, eu acho que eu tô ficando maluca também, é a convivência, alguma coisa. E aí eu comecei a achar super engraçado isso, porque ele mudava de opinião em 5 minutos e botava você maluca. Tu perdia o teu senso. E aí eu demorei alguns meses assim, aí fui e criei o dele. Aí eu tive um dia um insight do velho Geraldo. Falei, deixa eu criar pra garantir logo esse nome que eu veio na minha cabeça aqui agora. Criei, deixei lá, ainda me preparei uns dias, aí comecei a postar. E aí comecei a postar a rotina. E aí foi tomando um lado, tanto do humor, que virou uma situação engraçada, essas tiradas dele, mas hoje eu trago um lado também de conscientização. Porque é muito importante, porque eu aprendi na marra, na experiência. Assim como todo mundo da família. A gente não nasceu sabendo cuidar de um idoso, sabendo cuidar de uma pessoa com Alzheimer. A gente foi aprendendo com a vida. E hoje eu tento ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema ou que podem vir a passar, porque a longevidade hoje é muito maior do que antigamente. Então a tendência é que vão acontecer mais casos de Alzheimer ainda. Então eu tento trazer um pouco disso, né, também da ajuda com o dia a dia. E cada idoso é diferente. Então, a história dele é diferente de outro idoso. Então, assim, nem tudo vai servir para todo mundo. Mas ali o básico, a base do cuidado, que é principalmente você ter paciência, você levar muita coisa na brincadeira, você consegue replicar para a maioria das pessoas, né? E aí foi dessa maneira que surgiu. E graças a Deus, a gente leva risada para um monte de gente, a gente ri pra caraca aqui também, eu e ele. Nessa base aí, a gente vai levando as coisas e se tornou muito mais fácil e muito mais leve, tanto para mim quanto para ele desse jeito. E qual é o sintoma mais característico da Alzheimer? A pessoa fica meio maluca? Não, meio esquecida. Esquecida? Esquecimento? A pessoa não lembra o que aconteceu ontem. Ai, não. Então eu tô longe disso. Tá longe disso? Tô. O que a gente fez ontem de noite, então? Ah, não tá prestando atenção, pô. Pra lembrar tem que prestar atenção, pô. É que foi coisa significante. Ah, é? Quem tava aqui na tua casa ontem de noite? Aqui, ó, nesse lugarzinho aqui. O cachorro, cadê? Não. Yara. Yara? Não, aqui não. Aqui não. Ah, não tava não? Não. Ontem Yara... foi a festa do Caqui. A gente fez uma festinha aqui e Yara tava aqui ontem. Yara é a sogra dela. Tua mulher. Não. Pra ser minha sogra tem que ser tua mulher, garoto. Eu acho que, assim, quando é uma parada, assim, genuína, que você faz, assim, de coração, você não chega a imaginar nesse nível. Você faz ali, vivendo o momento. E as coisas vão acontecendo. E eu passei ano passado por uma fase muito complicada minha, sabe? Porque eu tava meio perdida, assim, na vida mesmo, no meio disso tudo, dessa mudança toda, e eu passei por um princípio de depressão e cheguei a meio que abandonar a página,
porque eu não tinha vontade mais de fazer nada. E era mesmo psicológico, enfim. Mas um belo dia eu falei, não, né, isso não é pra mim, eu tenho que lutar contra isso, eu tenho que ter força para fazer tudo que eu preciso fazer, porque a minha vida é essa, né, e o caminho não é fácil e nunca vai ser. Então, levantei a cabeça, voltei a fazer tudo o que eu precisava fazer na minha vida profissional, na minha vida pessoal, os cuidados com ele, a replicação disso na internet para ajudar outras pessoas, porque quando você começa, você não tem noção do impacto que você gera na vida de uma pessoa. E até hoje eu me surpreendo com as mensagens que a gente recebe. Tipo assim, gente em depressão, aí fala, caramba, eu vi o vídeo de você, foi o primeiro sorriso que eu dei no dia. E assim, isso é muito importante você ver o alcance que você tem e levando uma coisa de verdade, porque na internet tem muita coisa ruim hoje em dia, né? E para você filtrar isso é complicado. E aí quando eu voltei, logo tempo, assim, pouquinho depois, um vídeo nosso entrou na rolagem do Reels e aí foi viralizando. Hoje acho que ele está com 8 milhões, 7 milhões de visualizações. E aí foi criando essa ignição que não para nunca, né? E aí parece que isso foi tudo acontecendo num ciclo ali que era para acontecer mesmo. Foi tipo assim, olha, é para você continuar. E foi um incentivo para eu continuar e fui vendo que o que eu estava fazendo era o certo e era bom. Não só pra gente, como para outras pessoas. E hoje a gente está, graças a Deus, colhendo os frutos disso. Muitas coisas boas têm acontecido, principalmente para ele. Muitas coisas a gente está ganhando. Viu? Muitas coisas a gente está ganhando. Só tô tomando pedrada na cabeça. O que você está ganhando? Eu tô ganhando? Que ela falou aí. Só falando droga aí, pô. Você ganhou. Isso que você está vestindo agora. Você ganhou essa camisa. Essa camisa eu ganhei de quem? Do Vasco TV. Então, do Vasco. Quando você foi lá. Então, do Vasco. Você ganhou esse óculos. De quem? Aqueles óculos todos ali em cima você ganhou. Eu não fiz nenhum. Que óculos todo Olha lá, aquelas caixas todinhas ali em cima Tem você óculos ganhou. ali dentro? Tem óculos ali dentro. Aí eu não uso por quê? Porque você tem 2 olhos, pô. A gente vai fazer uma brincadeira com o Geraldão das palavras. Eu vou falar uma palavra pra ele e ele vai ter que me dizer a primeira coisa que vier nesse cabeção dele, sem raciocinar muito. Cabeção por quê? Tá preparado? Tô. Vou falar uma palavra, você tem que falar a primeira coisa que vier na tua cabeça, sem pensar muito, hein? Já é? Já é. Banho. Não tomo, não gosto. Segunda palavra, Eneida. Eneida foi uma figuraça na minha vida. Terceira palavra. Peraí que eu esqueci. Pudim de queijo. Ah, não brinca, pô. Eu morro por ele, pô. Mas por que isso, pô? É brincadeira, cara. Quero saber se esse teu cabeça não tá funcionando bem ainda. Pô, banho foi de lascar, que eu não sou muito... Você foi sincero. É isso que eu quero em você, Pô, entendeu? então, pô. Caraca, olha o carregamento que chegou pra tu, rapaz! Vou derrubar agora, pô. Que isso? Não, vai filmar comendo um caquizinho. Não, umzinho só. Não, mas devagar a gente come um de cada vez. Não. Aí, ó. Gostei da tua ideia. Tu tirou o dentinho aqui embaixo, que aí agora a gente consegue enfiar o remédio sem você abrir. Toma pra lá, pô. Vai, 1, 2, 3 Sai e... daí, sai daí. Vou pra tua goma aí, olha mesmo. Mas me conta uma parada. Por que você não gosta de tomar banho? Não, mas isso é quem te inventou essa história, pô. Tu acabou de falar pra mim isso. Não, pô, eu fui pra enganar a moça lá, pra enganar o rapaz. Pô. Eu gosto de tomar banho aqui, pô. Gosta? Eu já não tomei banho hoje, pô. Você tomou banho hoje porque eu te dei banho hoje. Ah, você me deu banho. Sim, senhor. Quantas vezes você toma banho por dia? Então eu vou rasgar meu diploma, né? Diploma de quê? De banhista, pô. Mas vamos lá. Tá um dia ensolarado, mó calorão. Você acorda, você fala assim, vou tomar um banho. Não. Vou lavar os dentes e lavar a cara só. Lavar a cara ou sovaco? É. Sovaco, pelo menos. E aí? E aí, pô? Não tá bom, não? Aí passa o resto do teu... Isso aí é um banho. É, mas aí, depois do almoço, a gente lava os pés, pô. É banho parcelado? E de noite? De noite, eu não posso falar, as partes por dentro. Fechou? Fechou. Aí fechou então o banho do dia. Banho de dia. Aí no dia seguinte tudo de novo.
novamente, faço uma gravação. Eu vou, aliás, para não gastar mais sabão, eu vou fazer a gravação e vou botar lá no ar. Pô. Aí tu assiste a gravação todo dia e toma banho, então. Aí tu é muito porco, cara. Porco, não, eu sou vascaíno.